Olá, pessoal, de volta então para o nosso último bloco da nossa revisão para a avaliação bimestral do Unirachá na matéria Direito Alimentar. Vamos lá. Estamos vendo ainda normas da recuperação judicial, aliás, melhor dizer, normas que são comuns, né? A recuperação judicial e a falência. E agora nós vamos tratar da figura do administrador judicial. O administrador judicial é uma pessoa que exerce uma função primordial, tanto na recuperação judicial como na falência. Vocês têm que lembrar o seguinte, que aquele que entra em recuperação judicial é porque considerou que a sua atividade ainda tem viabilidade. Então, essa atividade continua acontecendo durante o procedimento de recuperação judicial. Já aquele que teve a sua falência decretada, ou porque o próprio devedor pediu, no caso de autofalência, ou porque algum credor assim o requereu, esse devedor, em regra, terá suas atividades suspensas. Por quê? Porque não adianta insistir naquela atividade, já há a expectativa de que a atividade não é viável. Então, a regra na falência é que as atividades sejam encerradas, a menos num caso muito excepcional, em que provisoriamente ela possa continuar. E isso só ocorrerá, como eu já disse antes, em casos bem excepcionais. Vamos construir um exemplo aqui. Imagine um devedor que tem um grande estoque imobilizado e sabe que se ele produzir o produto, né, que ele está acostumado, supondo que seja o caso de uma indústria, que ele terá ainda uma boa aceitação no mercado. Então, talvez nesse caso seja interessante que a atividade empresarial continue funcionando por mais algum período, um curto período, apenas para que aquele estoque de mercadoria seja convertido em produtos que terá, assim, um valor agregado muito maior do que a matéria-prima e, consequentemente, será possível que, com a venda desses produtos, o devedor passe a ter uma melhor disponibilidade de caixa, o que é importante para que ele tenha condições de pagar o maior número possível de credores. Mas, em regra, na recuperação judicial, a atividade da empresa continua e na falência, essas atividades são encerradas. Bem por isso, a função do administrador vai variar conforme se trate de uma recuperação judicial ou conforme se trate de uma falência. Na recuperação judicial, a principal atividade, a principal função do administrador judicial é fiscalizar a atuação do recuperando. Enquanto que na falência, a sua principal função é de administrar a própria falência. Isso tem relação justamente com a continuação ou não da atividade empresarial. Muito bem. A natureza jurídica da função do administrador judicial é de agente auxiliar da justiça. Ele não tem nenhuma relação de emprego, portanto, não tem subordinação, deve exercer a sua função no interesse do processo de recuperação judicial ou do processo de falência. Ele não está ali para representar interesse de credor nem de devedor. Ele deve ter uma atuação de imparcialidade. Bem por isso, em alguns casos especificamente previstos na Lei de Recuperação de Empresas, nós teremos o impedimento do administrador judicial, hipóteses que também se aplicam aos membros do Comitê de Credores. Nós veremos isso mais ainda nesse bloco, um pouquinho mais para frente. Com relação à escolha, o juiz deve escolher entre pessoas que têm idoneidade moral e, preferencialmente, entre aqueles que exerçam as funções de advogado, administrador de empresa, contabilista ou economista.
Pode também ser uma pessoa jurídica, e nesse caso deve-se dar preferência para aquelas que têm atuação na área empresarial. Em sendo escolhido uma empresa, o que acontece é que no ato da assinatura do termo de compromisso, essa empresa indicará o profissional a ela vinculado que exercerá essas funções, de tal maneira que ele só poderá ser substituído com autorização judicial. Bom, tudo isso está no artigo 21 da Lei de Recuperação de Empresas. Voltando agora à questão do impedimento, que eu disse que vale tanto para o administrador como vale também para os membros do comitê, eles estão previstos no artigo 30 da lei. Vejam, a primeira hipótese, aquele que, tendo sido indicado como administrador de empresa numa outra falência ou numa outra recuperação, nos últimos 5 anos, dela tenha sido destituído, ou porque deixou de prestar conta, ou porque teve a prestação de conta desaprovada, é considerado impedido de exercer a função num novo processo durante esse interstício de 5 anos. Uma outra possibilidade são aqueles que tenham relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Vejam que, na primeira hipótese, descartam-se aqueles que foram, de alguma maneira, imperitos na condução da função. E, no segundo, aqueles que tenham, de algum motivo, ligação, ou como parente ou amigo, ou então, exatamente o contrário, né, sejam inimigos das pessoas do falido ou então de pessoas ligadas a ele. Se por um acaso o juiz ainda assim nomear alguém, escolher alguém para exercer a função que esteja impedido, poderá ser apresentada uma reclamação por qualquer credor, pelo devedor ou até mesmo pelo Ministério Público, no sentido de que essa pessoa seja afastada, seja substituída. O juiz tem aí 24 horas, é um prazo impróprio, né? O juiz tem 24 horas para apreciar o pedido e essa decisão é passível de recurso de agravo de instrumento. Muito bem. Então, lembrando que as causas de impedimento valem tanto para o administrador judicial como para os membros do comitê de credores, que será objeto de uma próxima aula. E não é objeto dessa revisão, porque não será matéria que será cobrada na avaliação. Como se dá a investidura de um administrador judicial? Pois bem, uma vez nomeado, aonde que ele é nomeado, em que momento, né, melhor dizendo. Essa nomeação ocorre na recuperação judicial, na decisão que defere o seu processamento, e na falência, na decisão que a decreta. Nessa mesma oportunidade, o juiz deve nomear o administrador judicial. Ele deve depois ser intimado pessoalmente e terá o prazo de 48 horas a contar do recebimento dessa intimação para comparecer à sede do juízo e assinar o termo de compromisso de bem fielmente desempenhar a sua função. Se ele não aparecer, vai se entender que ele não teve interesse e então o juiz deverá nomear um novo administrador judicial. Quanto às atribuições do administrador judicial, a lei elenca um rol no artigo 22, dividindo essas atribuições em atribuições comuns à recuperação judicial e à falência, atribuições específicas da recuperação judicial e atribuições específicas da falência. Nós agora vamos aqui recordar algumas delas, lembrando sempre, nesse caso, que na recuperação judicial a atividade não é suspensa, ao contrário do que ocorre na falência, que na esmagadora maioria das vezes, essas atividades são encerradas. Muito bem. Quais são, então, as atribuições comuns ao processo de recuperação judicial e à falência? A primeira delas é a de condução do procedimento de verificação e habilitação de créditos mormente da sua fase administrativa.
Então, é ele, o administrador judicial, que tem que deixar disponível aos credores os documentos relativos à escrita contábil e fiscal, e documentos estes que podem ser importantes como meio de prova desses procedimentos de habilitação e divergência. Além disso, ele vai homologar, a partir da primeira lista de credores apresentada em regra pelo devedor, uma primeira relação de credores, que poderá ou não ser homologada como quadro geral de credores, a depender de haver ou não apresentação de impugnação pelos credores. Então, ele tem uma importância muito grande nesse procedimento de verificação de créditos. Ao fim e ao cabo, cabe a ele, ainda que se instaure uma fase contenciosa nesse procedimento de verificação de créditos, a elaboração do quadro geral de credores quando terminar o juiz de julgar todas as impugnações. Então, é uma tarefa muito importante e desempenhada pelo administrador judicial. Se ele houver por bem de solicitar informações aos credores ou mesmo ao devedor ou aos administradores da sociedade empresária, ele assim o fará. Só que, como ele não pode intimar, esse comparecimento aí vai depender da boa vontade de cada uma das pessoas convidadas. Se elas não comparecerem de bom grado, o administrador judicial, então, disso dará conhecimento ao juiz, que então marcará uma audiência na qual o recalcitrante será ouvido na presença do administrador judicial e com a advertência que o seu não comparecimento poderá implicar representação por crime de desobediência. Muito bem, ele também, o administrador judicial, poderá pedir ao juiz a convocação de Assembleia Geral, sempre que previsto em lei ou sempre que entender necessário. E, além disso, muito importante essa função também, é a de acumular as funções de comitê de credores quando este órgão, que é um órgão colegiado também, não existir, porque, como será visto oportunamente, o comitê de credores, a existência dele é facultativa, de modo que, na sua ausência, quer dizer, em não existindo o comitê de credores, o administrador judicial acumulará também as funções do comitê de créditos. Também deverá contratar profissionais especializados para auxiliá-lo com autorização do juiz. Que tipo de profissional? Por exemplo, ele poderá contratar contadores, ele poderá contratar avaliadores de preferência oficiais, sempre que houver arrecadação, por exemplo, de bens na falência e estiver ali algum bem que demande o conhecimento técnico que ele não tenha, por exemplo, a avaliação de um estabelecimento, uma planta industrial. Uma atividade que demanda um conhecimento bastante especializado. Então, nesse caso, o administrador judicial poderá propor ao juiz a contratação desse profissional. E desde que seja autorizado pelo juiz, ele poderá contratá-lo. Muito bem, e com relação às atividades específicas da recuperação judicial? Vocês vão se lembrar do que eu falei no início desse bloco. Eu disse que a principal função do administrador judicial na recuperação judicial é fiscalizar a atividade do recuperando, que continua sendo exercida. Então, além de ser a sua função, é também uma das suas atribuições, né? Ele vai fiscalizar a atividade empresarial do devedor e também o cumprimento do plano de recuperação judicial. Também deverá apresentar todo mês um relatório das atividades do devedor, assim como também deverá apresentar um relatório específico acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial no prazo máximo de 15 dias do encerramento da recuperação. Também cabe a ele fazer o requerimento de convolução da recuperação judicial em falência, caso haja o descumprimento do plano de recuperação.
E outra função também bastante específica da recuperação judicial é a gestão provisória da atividade do recuperando, caso os seus administradores sejam afastados. Vejam bem, não há que se confundir administrador judicial, que é essa função de auxiliar do juízo, que tem que ser exercida com imparcialidade, no interesse do processo de recuperação ou no interesse do processo de falência, com o administrador da sociedade empresária em recuperação judicial. São figuras completamente distintas. O que ocorre é o seguinte: em algumas hipóteses previstas no artigo 64 da Lei de Recuperação de Empresas, pode haver o afastamento do administrador da sociedade empresária em recuperação. Por exemplo, imagine que haja um forte indício de que esse administrador cometeu um crime falimentar. Nesse caso, há essa previsão no artigo 64 de que esse administrador deve ser afastado. Até que haja nomeação de um gestor judicial, tarefa que incumbe à Assembleia Geral, quem exercerá provisoriamente essa função de gestor da sociedade, que nós vamos chamar aqui de gestor provisório, é o administrador judicial. Só que o que acontece é o seguinte: tão logo isso ocorra, deverá ser convocado uma Assembleia Geral e cabe a ela escolher esse gestor judicial. E assim que ele aceitar a nomeação e assinar o termo de compromisso, o gestor judicial, o administrador judicial, deixa de exercer provisoriamente essa função de gestor da administração da empresa, ok? Com relação às atribuições específicas da falência, devemos lembrar aqui de uma muito importante, que consiste na arrecadação, dos bens e documentos do devedor e avaliação desses bens. É nessa oportunidade em que o administrador judicial, se sentir necessidade, poderá, com autorização do judicial, contratar avaliadores, de preferência avaliadores oficiais. Também poderá remir, e esse remir aqui é diferente de remitir. Remir tem o sentido de resgatar em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens empenhados, penhorados ou legalmente retidos. Qual é o interesse da massa nesse tipo de ato? Veja, se houver um bem penhorado, por exemplo, faltando ali poucas parcelas para a quitação do empréstimo, que é garantido pelo penhor, pode ser interessante pagar essas prestações de forma a resgatar o bem, que assim poderá despertar um interesse maior em uma futura alienação. Afinal de contas, um dos princípios que norteia a Lei de Recuperação de Empresas, como nós vimos no primeiro bloco, é o da maximização dos ativos, para que assim seja possível pagar o maior número possível de credores. Outra coisa que incumbe ao administrador judicial fazer na falência é uma apresentação de todas as ações judiciais que estiverem tramitando em seu desfavor, assim como também contratar um advogado para que ele faça a representação judicial ou a representação judicial na falência. Não confundam aqui também o administrador judicial, que preferencialmente tem que ser escolhido entre advogados, contadores, administradores de empresa ou economistas, com o advogado que vai ter capacidade postulatória para representar a massa falida judicialmente, né? Judicialmente não, que vai ter competência, capacidade de peticionar, de responder algum tipo de incidente, né? Então, é um advogado que é contratado com essa finalidade, o que não exclui o administrador judicial, vejam bem, ele continua exercendo seu munus público. Muito bem, também ele vai abrir a correspondência dirigida ao falido. Nesse caso, não há aí uma quebra do sigilo de correspondência, porque entre dois valores, dois princípios, o da preservação da empresa e o do sigilo de correspondência do falido,
o legislador houve por bem optar pela preservação da empresa, porque muitas informações que serão necessárias para que o administrador judicial possa bem fielmente desempenhar o seu mistério são de conhecimento só do falido ou do administrador da sociedade empresária falida. Então, é necessário que ele tenha acesso a essa correspondência. E essa correspondência aqui deve ser entendida não apenas no sentido de uma correspondência que chega pelo correio, mas também com relação ao correio eletrônico. O administrador judicial tem que ter acesso ao correio eletrônico da empresa falida ou do empresário individual falido. Também vai praticar o administrador judicial todos os atos necessários à liquidação do ativo, para quê? Para fazer o pagamento dos credores. Então, todos esses atos relacionados com a liquidação do ativo e pagamento de credores são atribuição também do administrador judicial. Também fará requerimento ao juiz sempre que entender ser oportuna a venda antecipada de bens perecíveis, de bens deterioráveis, de bens sujeitos a desvalorização ou conservação arriscada ou dispendiosa. Qual que é o objetivo? O objetivo aí é justamente evitar a perda ou a deterioração, ou então gastar mais dinheiro ainda com a segurança de mercadorias de difícil, de arriscada conservação, arriscada e dispendiosa conservação, de tal maneira a maximizar os ativos para poder liquidar créditos do maior número possível de credores. Ele também deverá apresentar, dentro de 40 dias da assinatura do termo de compromisso, um relatório apontando as possíveis causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência. Se ele não conseguir nos primeiros 40 dias, esse prazo poderá ser prorrogável por força de lei por igual período, ou seja, por mais 40 dias. É com base nesse relatório, por exemplo, que, havendo indícios aí de cometimento de crime falimentar, o juiz o encaminhará para o Ministério Público para que seja apurado. Também deverá prestar contas de sua gestão a cada 10 dias do mês seguinte ao vencido. Como eu já disse antes, essas atribuições estão muito bem, estão relacionadas no artigo 22. E eu recomendo que vocês façam a leitura desse artigo, como também da própria apostila que está disponível no portal. E, por fim, vamos aqui tratar da remuneração do administrador judicial. Lembrem-se que o administrador judicial será pago ou pelo devedor, no caso de recuperação judicial, ou pela massa falida, no caso da falência. Mas, como ele não é um empregado, ele não recebe salário, ele vai receber honorários. E, ao contrário, aqui, dos membros que integram o comitê de credores, porque os membros que integram o comitê de credores não recebem honorários. Eles podem receber ressarcimento por alguma despesa que tenha sido autorizada em benefício ou do devedor na recuperação ou da massa falida na falência. Mas, ao contrário do administrador judicial, que tem honorários pagos, já os membros do comitê não os têm. Qual é o critério que é o juiz, que vai fixar essa remuneração? Qual é o critério que o juiz levará em conta? Basicamente, são 3 critérios. Primeiro, a complexidade da tarefa, o grau de complexidade do trabalho, a capacidade de pagamento do devedor e valores praticados pelo mercado para desempenho de atividades semelhantes. Com base nisso, o juiz fixará o valor desses honorários, que não podem ultrapassar, prestem atenção, na recuperação judicial, não pode ultrapassar 5% do valor dos créditos, do valor devido aos credores na recuperação judicial. E na falência, não pode ultrapassar 5% do valor da venda dos ativos.
porque na verdade é daí que vai vir o dinheiro que a falência, que a massa falida terá para arcar com as suas despesas. Então, em qualquer caso, recuperação judicial ou falência, a remuneração não pode ultrapassar 5% do valor devido aos credores na recuperação judicial ou do valor da venda dos bens na falência. Lembrando que, em se tratando de uma recuperação especial, ou seja, aquela específica das microempresas ou das empresas de pequeno porte, que nós estudaremos depois que nós virmos as regras de uma recuperação judicial ordinária, nesse caso, esse limite não pode ultrapassar 2%. E além desses dois limites, também há que se considerar o seguinte, que 40% do valor desses honorários só poderão ser pagos ao final do processo de falência, ok? Muito bem, tudo isso está nos artigos 24 e nos artigos 25 da Lei de Recuperação de Empresas. Pois bem, meus amigos, chegamos ao fim, então, da nossa revisão. Conforme prometido, os vídeos estão aí disponíveis no portal. Resta agora bastante boa vontade para assisti-los, também fazer a leitura atenta de todos os artigos de lei, começando lá no início, que é o artigo 1º, indo até o último artigo que tratar do administrador judicial. É aí que termina a matéria desse primeiro bimestre, nessa turma que só tem 2 aulas por semana. Além disso, recomendo que vocês façam também a leitura bastante atenta, se possível mais de uma vez, das apostilas que estão disponibilizadas no portal. No mais, recomendo bastante atenção, principalmente para a compreensão do que o enunciado da questão está pedindo, como de resto, não só nessa avaliação, mas em qualquer concurso público, porque quem interpreta bem o enunciado já sai na frente para fazer a resolução das alternativas. Tomem cuidado, porque às vezes o examinador quer saber qual que é a alternativa correta, outras vezes ele quer saber qual que é a incorreta. Nas alternativas também, como principalmente no nosso caso, que é pouca matéria, prestem muita atenção, porque às vezes a impressão que se tem é que uma alternativa é verdadeira, mas uma pequena palavrinha pode mudar completamente o sentido da assertiva. Isso são recomendações básicas para todos aqueles que pretendem não só fazer essa avaliação, mas qualquer concurso público, e eu tenho certeza que é o caso de vocês. Muito boa prova e até a próxima semana. Um abraço.